Nesse momento maravilhoso, pega a sua Bíblia comigo. Quero convidar pregadora desta manhã internacional, direto de Minas Gerais. Estenda a tua mão para cá. Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua serva, Valéria. Ela tem sido esse instrumento nas tuas mãos. Como também quero interceder por todas as causas que ela tem colocado diante do Senhor. Muitas vezes, Pai, as pessoas não têm noção, como nós subimos aqui. Muitas vezes nós estamos precisando de oração. Nós estamos precisando de força. Mas nós não damos aquilo que temos. Nós damos aquilo que o Senhor nos concede. Por isso é na força do Senhor que nós somos vencedores. É no Senhor que nós abatemos toda e qualquer situação oposta. E eu peço, Senhor, visita cada uma das causas que ela tem colocado diante de Ti. E seja a resposta dela sobre tudo aquilo que ela administrar também sobre a nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, aqui está a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é a Tua verdade. Ela que nos confronta, que nos conduz. Ela é lâmpada para os nossos pés. E ela é luz para o nosso caminho. Nesta manhã, Espírito Santo de Deus, esteja à vontade no nosso meio. Venha sobre nós sobremaneira. Fala, Espírito Santo, ao coração da tua igreja, ao meu coração, pela palavra do Senhor. Continua conosco, Senhor. Continua conosco, Senhor. Seja, Deus, em nós agora, a sabedoria e o discernimento, para alcançarmos, ó Pai, o céu nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, o Senhor ministrou no meu coração a respeito dessa palavra, a fé que toca o coração de Deus. E a fé que toca o coração de Deus, ela não é a fé somente do falar, ela é a fé das atitudes. Hoje nós vamos começar com Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23. Caio. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? É o fruto, irmãos. É a transformação que o Senhor vem fazer em nós, que vai gerar em nós esse fruto. E hoje nós vamos falar com o Senhor através da vida de uma mulher. No livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Amém? E eu convido os irmãos que abram a Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos conhecer quais são as virtudes de um coração. Quais são as atitudes de um coração que tem fé suficiente para tocar o coração de Deus. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer o pão. Daí então, todas as vezes que ele passava por lá, tratava então de parar ali para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro,
e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para aquele lugar, retirou-se para o quarto e se deitou. Então, disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele tomou e levou a criança até a mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Então ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele perguntou: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem é sábado. E ela disse: não faz mal, vai tudo bem. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas, senão quando eu te disser. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre a seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu o que é, e não me se manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhes responda: põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor.
Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, e tomou o seu filho e saiu. Amém. Glória a Deus. A sunamita tem um coração que agrada ao Senhor. Quantos corações de sunamita há hoje na casa do Senhor? O Senhor hoje vem sondar meu coração e o seu coração a respeito das virtudes que tocam o céu. As atitudes que vão mudar a nossa história. Diante da morte do filho, a sunamita não se desesperou. Diante da morte do filho, a sunamita não gritou. Ela agiu. Ela agiu em confiança. Mas antes disso, a sunamita já era uma mulher que agradava o coração de Deus. Primeiro, porque ela era uma mulher generosa. Ela se preocupava com a expansão da obra de Deus. Observadora que ela era, ela percebeu que por ali passava um homem de Deus. E que ele proclamava a palavra de Deus. E que o reino de Deus se estendia. O coração generoso, observador da sunamita, já tocava o coração de Deus. E ela era uma mulher observadora, porque ela observava esse homem por várias vezes, a ponto de dizer: eu vejo que este é um homem de Deus. Infelizmente, nós temos muitos que se dizem cristãos e são observadores, mas que buscam os defeitos dos outros. E hoje o Senhor fala conosco: sejam observadores, corações generosos com a obra do Senhor. Tira a trava do olho. Às vezes colocamos defeito em todas as coisas. Há uma insatisfação tão grande na nossa alma a respeito de nós mesmos, que essa insatisfação transborda no meio do povo de Deus. Essa insatisfação transborda dentro da igreja, transborda dentro da família, transborda dentro do trabalho. E deixamos de ser os observadores das coisas maravilhosas, das virtudes que Deus pôs em alguém, das bênçãos que o Senhor nos entregou, para sermos observadores dos defeitos. E passamos a apontar defeitos. Nos esquecemos das virtudes. E colocamos numa balança em que o peso menor é o bem que o outro carrega em si. Porque não há ninguém que não carregue algo de bom. Por pior que alguém seja aos nossos olhos, aos seus olhos, aos meus olhos, há algo de bom ali. Há algo da mão de Deus ali. A sunamita era uma mulher generosa. Por que ela se preocupou em fazer um quarto para aquele homem de Deus? Ela se preocupava com a expansão do reino. Ela se preocupava com a bênção de Deus, com a palavra chegar aos outros. Ela não queria nada para si. A sunamita não estava buscando uma bênção. A sunamita queria
abençoar. E muitas vezes nós viemos à casa do Senhor para buscar uma bênção, quando temos oportunidade de sermos abençoadores na vida de alguém. A sunamita tem um coração generoso, abençoador. Uma mulher detalhista, cuidadosa. Olha como ela pensou no quarto. Vamos fazer o quarto, um candeeiro, uma cama, uma cadeira, um lugar confortável para aquele homem de Deus. Um lugar onde aquele homem pudesse descansar para prosseguir o seu ministério. Ela reconheceu em Eliseu um ministério. E às vezes nós não reconhecemos nas pessoas que Deus coloca na nossa vida o ministério que essa pessoa carrega, a unção do Espírito de Deus que essa pessoa carrega. E isso ocorre às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, com os nossos pastores, com os nossos líderes. Isso acontece dentro do nosso trabalho. Quanta gente o Senhor já colocou abençoada perto de você. E você nunca chegou a honrar essa pessoa, dizendo para ela: eu reconheço a presença do Senhor na sua vida. Você abençoa a minha vida. Você abençoa a minha família. Quantas vezes nos calamos diante do que é abençoador para nós, mas abrimos a nossa boca para incriminar, para até mesmo humilhar alguém. Irmãos, a sunamita, ela tem virtudes de uma mulher que toca o coração de Deus, porque ela é uma mulher submissa, não só generosa. Mas por que submissa? Ela não decidiu construir um quarto e mandou os empregados construir. Ela foi até o marido. A sunamita é uma mulher que entendeu o que é ser uma só carne. O que é dividir com o esposo um sonho, um desejo no coração. Não, eu vou fazer aqui porque nós somos ricos mesmo, então nós temos o recurso, é só mandar o empregado fazer. Depois que estiver pronto, ele vê, não. Ela entendeu o que é ser uma só carne. Ela entendeu o que é dividir os sonhos. A generosa, submissa sunamita era uma mulher que tinha contentamento diante da vida. Quando perguntaram para ela: eu posso fazer alguma coisa por você? Posso levar algum pedido seu ao governador? Não. Eu habito no meio do meu povo. Eu estou satisfeita, feliz com o que o Senhor já me deu. Quantos de nós podemos dizer hoje: a minha alma está feliz, satisfeita com o que o Senhor já me deu? Quantos de nós abrimos a boca para pedir ao Senhor, nos esquecendo dos benefícios que Ele já nos fez? O coração contente, satisfeito de sunamita tocou o coração de Deus. Quando essa mulher respondeu ao profeta: eu habito no meio do meu povo, eu tenho aqui tudo que eu preciso. Uma coisa é nós vivermos felizes com o que nós precisamos, e outra coisa é entender que muitos dos nossos pedidos são de coisas de que nós não precisamos, de que nós vamos viver em paz sem elas. O coração generoso, observador, detalhista, submisso, contente, satisfeito da sunamita
fez a diferença na vida dela. Ela não pediu um filho. E ela disse, quando ele falou, você vai gerar um filho, daqui a 1 ano você terá um filho nos braços, né? Ela disse para ele, não me enganes, não minta para a sua serva. Olha a sinceridade diante do homem de Deus. Quem tem intimidade com o Senhor, tem sinceridade nas palavras com o Senhor. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente joga fora muitas das nossas reclamações, das nossas insatisfações, para nos satisfazer com o que o Senhor nos dá. Eu me lembro de que, quando eu era criança, meu pai tinha um ditado, sempre falava assim, o pouco com Deus é muito. Ele falava isso. E a gente cresceu ouvindo, porque a gente não ouvia reclamando. E o pouco com Deus é muito, porque o pouco aos olhos humanos é tudo para o coração grato. Deus te deu tudo. Tudo. Jesus fez tudo por mim e por você lá na cruz. Tudo. E a nossa gratidão, como anda a gratidão do nosso coração? A sunamita tinha uma virtude e uma atitude que hoje entendo naquele momento em que o filho morreu. O presente que ela recebeu de Deus foi arrancado dela. Foi tirado dela. Eu tenho certeza que todos os pais e mães que estão aqui, se imaginarem a perder um filho, e quem já passou por isso, sabe que é uma dor muito difícil de lidar com ela. A dor da perda de um filho. O filho é carne da sua carne. É sangue do seu sangue. Nós damos um pedaço de nós por eles. E pensar na ausência de vida deles, só isso já causa desespero. Amém? E a sunamita perde o filho. E o que ela faz? Qual a atitude dessa mulher? Essa mulher tem uma virtude chamada longanimidade. Longanimidade é a capacidade de agir com paciência frente a uma adversidade. É a capacidade de crer diante de uma dificuldade. É a capacidade de se levantar, de agir em paciência e serenidade diante da tribulação. Hoje, a virtude da longanimidade, do domínio próprio, ela teve domínio próprio, não teve? Ela não saiu gritando. Ela não saiu, meu filho morreu. Ela não anunciou a sua tragédia para todo mundo. Ela se calou. O domínio próprio hoje, nessa nossa geração de inteligência artificial e de tudo que está para acontecer, será o grande diferencial humano. O domínio próprio, a longanimidade, vai ser a virtude que vai fazer a diferença neste século e até Jesus voltar. Profissionais especializados, doutores, grandes homens usados pela engenharia, pela ciência na terra, sem domínio próprio, sem longanimidade, não passam de folha ao vento. E nós, cristãos, somos chamados a desenvolver em nós esse fruto do Espírito que está lá em Gálatas. Longanimidade, domínio próprio. A sunamita,
saiu dali, o filho morreu no colo dela. E pôs o filho nos braços. Subiu as escadas e colocou o filho no andar de cima. Colocou o filho lá na cama do homem de Deus. Por que a sunamita não colocou o menino no quarto dele? Por que a sunamita não gritou socorro? Será que vocês e eu teríamos esse autocontrole? Será que diante da morte de uma pessoa que nós amamos, nós teríamos tanto autocontrole, tanto domínio próprio? O domínio próprio que ela teve também tocou o coração de Deus. Então ela coloca o menino lá naquele quarto, tranca a porta e sai. Ela vai à procura daquele homem de Deus. E o marido pergunta: por que você vai? Hoje não é dia de procurar o homem de Deus. Está tudo bem. E eu imagino aquela mulher saindo de casa, sabendo que seu filho estava morto dentro de um quarto, e as pessoas perguntando: e aí, como está? Tudo vai bem. O próprio Eliseu mandou perguntar a ela: como vai teu marido? Como vai teu filho? E ela respondeu: vai tudo bem. Quando Geazi perguntou, ela disse: vai tudo bem. Eu não sei, meu irmão, qual é a adversidade de hoje que você está enfrentando. Eu não sei qual a dificuldade, qual é o obstáculo que você tem para vencer hoje. Mas eu tenho certeza de que falar para as pessoas erradas, contar sobre a sua dor, sobre os seus problemas às pessoas erradas, não vai te ajudar. A sabedoria de contar a sua vida, a sua dificuldade para a pessoa certa, que pode te ajudar em oração, em comunhão, que pode te ajudar a chegar ao Pai. Essa sabedoria vai fazer a diferença no momento da adversidade. Nem para Geazi ela contou nada. Ela não abriu a boca para o servo do homem de Deus, porque ele não era o homem de Deus. E isso diz respeito a uma sabedoria de discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Com quem eu estou falando da minha casa? Com quem eu estou falando da minha vida? Com quem eu estou contando e abrindo o meu coração? Para quem eu estou revelando os meus sonhos? Geazi não era mesmo um homem de Deus. Nós sabemos, lá em Naamã, nós sabemos o que aconteceu com Geazi. Aquela mulher teve discernimento de espírito. Ela não se apavorou. No desespero, na ansiedade, ela já podia dizer: diz para Eliseu que meu filho morreu, que eu preciso de socorro. Não. Tudo vai bem. Como é que está a sua vida? Tudo vai bem. Quando abrimos a nossa boca para os ouvidos errados, quando nós contamos os nossos problemas para as pessoas erradas, os ouvidos errados, nós estamos nos afastando do milagre. Irmã, mas nós vivemos num meio cristão. Meu irmão, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Lembram-se dos 4 amigos que levaram o doente paralítico para Jesus? Lembram desse
episódio? Só para fazer um teste. Se agora eu pedir você para fechar os olhos e pensar em 4 pessoas, que não seja seu pai, sua mãe, seu esposo, nem sua esposa, nem filho, nenhum parente. Tá? Mas 4 pessoas amigas, que diante de uma dificuldade, deu um BO, você pode chamar essas 4 pessoas. Você tem essas 4 pessoas? Você tem? Eu penso muito nisso. Irmã, eu tenho 3. Haverá aqueles que dirão, eu tenho 2. Outros dirão, eu tenho pelo menos 1. E haverá quem possa dizer, se não for meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, eu não tenho ninguém. É verdade. É uma verdade bíblica. Nós precisamos confiar em pessoas que nos aproximam do coração de Deus. E elas são poucas. E quando nós encontramos essas pessoas na nossa caminhada, nós devemos fazer como a sunamita fez. Abraçar e cuidar dessas pessoas. Oferecer o que há de melhor em nós para essa pessoa. Coração generoso. Coração generoso àqueles que estão com você. A sunamita tinha controle emocional. A sunamita tinha discernimento, domínio próprio, longanimidade. Então, diante de Geazi, ela não viu nele um homem de Deus. E ela disse, tudo vai bem, e foi até Eliseu. Ela é uma mulher de atitude, de coragem, porque ela chegou diante de Eliseu, e aos pés dele ela perguntou, eu te pedi algum filho? Lembra? Eu te disse, não mintas para mim. E dessa forma, não é desrespeitosa, mas corajosa, de quem sabe quem é, de quem sabe sua identidade. É assim que nós nos aproximamos do Senhor, com verdade. O que tinha no coração dela? A boca fala daquilo que o coração estava cheio. E Eliseu disse, deixe-a, porque o coração dela está cheio de amargura. Mas ela não transbordou amargura no meio do caminho. Ela foi ao lugar certo. Então ela disse para ele, eu te pedi um filho? Não pedi. E agora meu filho está morto. Quando Eliseu manda Geazi ir até o menino, ela diz para ele, não, eu não vou te deixar. Quem prometeu? Quem prometeu? Eliseu. Quem tem a responsabilidade? Eliseu. Uma promessa, um sonho, e ela não abriu mão desse sonho, não abriu mão dessa promessa. Meu irmão, o seu sonho, a promessa que Deus fez para a sua vida, ela é viva. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Abrace o seu sonho e não abra mão da sua bênção. Ela não abriu mão daquele filho. Ela não levou o filho para ser enterrado. Ela não foi enterrar o sonho. Ela foi em busca do milagre. Não enterre o seu sonho. Não enterre a promessa que Deus fez. Busque o milagre, busque a presença. O Senhor é fiel e Ele faz. Quando essa mulher chegou com honestidade, coragem,
equilíbrio diante do homem de Deus e falou para ele: eu não vou te deixar. É você quem vai resolver. Isso se chama confiança. Por que confiança? Porque desde o princípio, essa mulher viu que ele era um homem de Deus. Ele era homem de Deus. E o Senhor coloca homens e mulheres de Deus na nossa vida. O Senhor coloca homens e mulheres de Deus para caminhar conosco. E nós precisamos ver nessas pessoas luz do Espírito, que nos ajuda a seguir, para nos ajudar a alcançar a promessa, a realizar nossos sonhos. O Senhor não se esqueceu da sunamita. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de que te fez uma promessa. E eu sei, porque isso o Senhor ministra no meu coração, que hoje há pessoas aqui, e pessoas que pensaram assim: eu vou ficar bem aqui no cantinho, porque nada disso é comigo. E o Senhor te diz: por que desânimo diante do que eu te prometi? Eu te disse que traria salvação. Sou eu quem vai entrar com salvação na sua casa. Sou eu quem vai lá. Sou eu quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O meu espírito continua constrangendo o homem diante do pecado. O meu espírito continua constrangendo o homem diante do juízo. O meu espírito continua convertendo corações. Assim diz o Senhor: não abra mão do seu sonho. Não enterre o seu sonho. Faça como a sunamita. Vá ao homem de Deus. Vá ao Senhor buscar o que é seu. Tomar posse da sua promessa. Viver a sua vitória. Diante do olhar humano, aquilo que você falou com o Senhor no seu secreto, Ele te diz: realmente, não vai acontecer diante do olhar humano. Mas o homem faz planos, mas o decreto final vem do Senhor. A palavra é dele, a verdade é dele. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. O coração convicto, seguro da sunamita tocou o coração de Deus. Essa mulher tocou o coração de Deus porque ela se posicionou diante dele. Ela se posicionou com coragem, domínio próprio. Ela foi ao homem certo. Ela não quis cortar caminho. Ela não dividiu com ouvidos e corações enganosos. A sua dor não a consumiu. E às vezes deixamos a nossa dor consumir nosso coração e tirar nossa paz. A dor de nos preocuparmos com o que vai acontecer amanhã, que é segunda-feira, vem bater na porta do nosso coração para tirar nossa paz. E o Senhor, que é o dono da nossa paz, que é o dono da alegria do nosso espírito, é Ele que traz e coloca em nós o fruto do Espírito, de gozo, de alegria, de bondade, de longanimidade. Irmãos, de paz. O fruto do Espírito é maravilhoso. É quando nós estamos mesmo na prova. É quando um dos nossos está sofrendo. É quando a porta não se abriu diante de nós, mas nós sabemos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Ele manda ordem e Ele envia anjos a nosso respeito. E pode o homem se levantar, e pode Satanás se levantar, mas ele não pode resistir à presença do Deus vivo no nosso meio. O Satanás, ele está aí, irmãos, justamente com o propósito de cumprir o papel dele. Mas nós nos posicionamos diante do Deus vivo. Nós nos posicionamos como guerreiros diante do Senhor.
e em oração, e em jejum, e em propósito de nos aproximarmos do Senhor, não há porta que Ele não abra, não há coração que Ele não quebre. E eu sei que hoje na casa do Senhor tem alguém dizendo: tem um coração que não quebra, Senhor. Tem um coração que não quebra, e o Senhor te diz: filho, esse coração é meu. Esse coração é meu. Esse coração não pertence ao homem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, Senhor, Tu és fiel. Meu irmão, não abra mão da promessa. Não abra mão do seu sonho. Não abra mão da salvação dos seus. Não abra mão de ver na presença do Senhor aqueles que o Senhor mesmo comprou com sangue na cruz. A sunamita era uma mulher persistente. E quando a sunamita chega diante daquele homem e vê que ele vai à casa dela, ela sequer se importa com Geazi correndo na frente. Geazi passou na frente deles. Qual a necessidade que Geazi tinha disso? Se ele viu que o profeta se levantou para ir resolver o problema, ele pode ter pensado, né? Agora é minha vez de fazer a diferença. Eu vou lá, porque ele mandou, eu vou colocar o bordão em cima do menino. Mas o Senhor não dá honra a quem não tem honra. Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso muito fazer, nosso muito querer, mas é pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre Eliseu, não estava sobre Geazi. E ele foi adiante. Eu vou passar na frente, vou chegar lá primeiro e vou fazer. Não. Quando fazer? Quando o Senhor permite que seja feito. Quem faz é o Senhor. A obra é dele. E essa mulher, então, irmãos, ela recebe seu filho de volta. O que ela faz quando ela recebe o filho de volta? Ela se prostrou diante dos pés de Eliseu. Ela agradeceu. Coração grato. Coração generoso, observador, detalhista, submisso, humilde, domínio próprio. Domínio próprio. Ela colocou o menino lá, no segundo andar. Você pode ter colocado alguma coisa agora nas mãos do Senhor. E deve estar pensando assim: vou pôr aqui no segundo andar. Ponha mesmo, meu irmão. Deixa no segundo andar. Deixa no segundo andar. Porque quem vem pôr a mão e trazer vida e trazer cura é o Senhor. É o Senhor. E Ele vem. Ele vem. Ele vem. E Ele vem de tal maneira. Ele vem de tal maneira que o coração da sunamita se constrangeu. E ela se derrama aos pés daquele homem. Eu imagino que a alegria tomou conta daquela mulher. Eu imagino que ver o rosto do seu filho novamente foi a maior alegria que essa mulher teve. Meu irmão, sejamos como sunamita. Em breve Jesus voltará.
Ele está à procura de corações que o adorem em espírito e em verdade. Como Jesus vai encontrar o nosso coração? Como Jesus vai encontrar meu coração, o seu coração, como encontrou o de Sunamita? As virtudes que fizeram, as atitudes que fizeram Sunamita tocar o céu, ver seu filho que estava morto, ressuscitado. Essas atitudes dela estão em nós. O Senhor fala comigo e com você hoje. Vamos buscar atitudes de Sunamita. Vamos reconhecer que o homem de Deus ainda opera. Que o homem de Deus ainda opera. E que você tem acesso direto, livre a Ele. Você chega diante de Jesus a qualquer hora. Quando nós nos dobramos de joelhos aos pés do Senhor, o inferno tem que fechar as portas. O diabo tem que bater em retirada. Porque há um grande poder e autoridade no nome santo de Jesus. E nós cremos nisso. Nós tomamos posse desta força e poder que há no nome de Jesus. Meus irmãos, para encerrar, eu gostaria que o Caio colocasse para nós Romanos 12:12. 12:12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Aqui tem 3 conselhos, 3 ordens do Senhor para a minha vida e para a sua. Tem 3 ordens do Senhor ali, que nos fazem alcançar um coração de Sunamita. Alegrai-vos na esperança. A nossa esperança tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo de Nazaré. Sede pacientes na tribulação, longânimos, domínio próprio, longanimidade, perseverai na oração, achegai-vos ao Senhor, achegai-vos ao Deus Todo-Poderoso. É assim, com essa longanimidade, com a perseverança, com a paciência na tribulação, que nós vamos alcançar o coração de Deus. Nós tocamos o coração de Deus à medida que o nosso coração está aberto àquilo que Ele tem para fazer em nós. Amém? Amém? Eu louvo o Senhor, vou chamar a equipe de louvor. Eu louvo o Senhor, porque quando o pastor subiu e disse assim, só o Senhor sabe como nós subimos aqui. Eu sei muito bem o que isso significa. Só o Senhor sabe o que cada um que está também sentado aqui nessa cadeira está vivendo neste momento. Cada dor, cada entrega, cada oração, o Senhor está acolhendo. Um dia, recém-convertida, eu entrei numa igreja e o Senhor disse que colhia as minhas lágrimas nos seus odres. Meu irmão, o Senhor está colhendo as suas lágrimas. O Senhor está colhendo as suas orações. O Senhor está recebendo a sua adoração. E nessa manhã, nós nos colocamos diante dEle, para nos humilhar diante dEle. Só Ele sabe mesmo como eu estou aqui. Só Ele mesmo sabe. Muitas vezes, como os pastores sobem nesse púlpito. Porque não é pela nossa força. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos ama e que cuida de nós. Nós somos muitas vezes traídos, enganados,
frustrados. Muitas vezes as coisas saem totalmente do nosso controle, mas nunca saiu do controle dele. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Vamos orar? Vou chamar meu pastor. Vamos orar? Se você hoje quer ter um coração de sunamita, se você busca por domínio próprio, pela longanimidade, se você busca por essa presença do Senhor, saia do seu lugar e venha diante do altar pedir ao Senhor, num gesto somente de humildade, e venha dizer ao Senhor: Pai, eu preciso de domínio próprio, dá-me longanimidade, dá-me sabedoria. Saia do seu lugar. E os diáconos, nós vamos orar com vocês. Amém? Pastor? Sai do seu lugar. Boa essa palavra. Nós precisamos entender algo que é muito forte para nós, acima daquilo que está sendo dito. Veja que o coração dessa mulher, ao buscar ao Senhor, ela foi porque ela tinha um propósito. Alguém prometeu para ela um filho antes? Aos olhos ela já tinha tudo, sim ou não? Mas quando ela abriu a porta da casa dela, ela tirou a escassez da vida dela. A escassez não era de dinheiro, mas era do ventre dela. Eu não sei qual é a escassez que você está tendo, mas se você está abrindo as portas do seu coração para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, pode ter certeza que o nome dele vai ser glorificado na sua história. Agora, nossa vida, nós guerreamos por 3 coisas: propósito, necessidade ou ambição. Você sabe por que aquela mulher não procurou outras pessoas? Porque ela tinha um propósito. Você está procurando a sua necessidade, a sua ambição ou o seu propósito? Porque quem tem propósito não vai fugir do que Deus tem para a sua vida. Ainda que algumas coisas possam se perder no meio da caminhada, tem um Deus que já liberou a palavra de vitória para a tua história. E esta manhã é manhã de Deus trazer restituição sobre a tua vida. É o que foi falado aqui. Aquela mulher foi atrás e abriu o coração com pessoas certas. Você precisa saber o que você está fazendo. Se você está abrindo o teu coração com pessoas certas, vai ter restituição para a tua casa, vai ter vida para a tua casa, vai ter respiração de volta, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Coloque a mão no seu coração agora, e nós vamos ministrar. Os obreiros, os pastores vão ministrar. Nós queremos ministrar sobre a sua vida agora. Espírito de Deus, o Senhor conhece cada um de nós que aqui estamos, seja no altar, seja aqui embaixo, Senhor. Cada um que está enfrentando ou passando por adversidades. Aquela mulher, meu Deus, não perdeu qualquer coisa. Aquela mulher perdeu o seu filho, o único filho que ela tinha. Tem momentos, Pai, que a gente perde situações da nossa vida que nos machuca, que dói em nós. Talvez eu estou falando de pessoas aqui que perderam a estrutura familiar, que perderam, meu Deus, o trabalho, que perdeu um ente querido, que perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, e isso, meu Deus, está machucando a sua alma. Eu observo, Pai, que há pessoas aqui que ainda precisam ser curados em determinadas áreas da sua vida, e muitas vezes, Senhor, não está compreendendo esse momento. Senhor, aquela mulher não desistiu, aquela mulher, Senhor, não foi falar com a vizinha, aquela mulher não foi falar com o seu parente, aquela mulher foi falar para quem tinha resposta para ela. Aquela mulher foi falar com Jesus, que aquele homem representava Eliseu, Jesus. E ao mesmo tempo, Pai, nós entendemos que quando nós levamos a nossa causa ao Senhor, o Senhor tem palavra de resposta para nós. Eu quero pedir agora, Pai, sonhos que talvez foram sepultados no meio da caminhada,
situações que talvez no meio da caminhada foram perdidos, pessoas que estão vendo o descontrole, situações fugindo do seu controle, da sua mão, do seu domínio. Senhor, eu quero pedir agora, traga de volta. Pai, nós colocamos no teu altar, aquela mulher pegou o seu filho e colocou na cama, aonde Eliseu podia dormir, aonde o homem de Deus deixou aquela unção. Eu sei que há pessoas aqui, Pai, que talvez tirou situações do seu controle, mas meu Pai, só a tua mão pode vir sobre a vida desta pessoa, só a tua mão pode vir sobre a vida dessa irmã, desse irmão. O teu controle, a tua ajuda é quem chega, e nós cremos que operando, Senhor, ninguém vai impedir. Aquela mulher levou Eliseu para sua casa, aquela mulher levou aquele homem de volta para o lugar do milagre, aonde foi prometido. Meu Deus, aquele homem voltou para restituir os sonhos daquela família. Assim, meu Deus, há pessoas aqui que precisam de um toque, somente um toque do Senhor, ou quem sabe, Pai, um sopro sobre as suas narinas, um sopro de cura, um sopro de restituição, um sopro, meu Pai, de si, meu Deus, de vida sobre a sua história. Pai, nós não vamos ficar paralisados no meio das nossas necessidades e no meio das nossas ambições. Nós queremos numa coisa, Pai, nós vivemos por propósito, e quem vive por propósito não teme, Senhor, as adversidades da vida. Quem vive por propósito não se paralisa por causa das adversidades. A minha necessidade não é maior do que o meu propósito, e estando no meu propósito, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Esta é a palavra que tem que ter nos meus lábios hoje. Vai tudo bem. O Senhor é Deus de resposta para a minha vida, e vai tudo bem. Eu tenho certeza, Senhor, que o Deus de paz que entrou na casa daquela mulher, a qual ela preparou aquele quarto, entra também na sua casa hoje, filha. Não é só um quarto, é uma entrada total para operar um milagre total na sua vida. Daquilo que você tem colocado diante do Senhor, o Senhor também sopra sobre a tua filha o fôlego de vida, e nós declaramos que vai voltar a respirar os ares do Espírito, a presença do Espírito, a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós declaramos, Pai, que é sobre nós que precisamos do agir do Senhor, e o teu nome ser glorificado. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor ministrou sobre nós, porque o nosso coração está disponível para receber o que o Senhor tem para a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo? Você pode aplaudi-lo? Aplaudi-lo.